Sejam bem-vindos ao episódio número 71 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um médio ofensivo que se estreou na Primeira Liga com apenas 17 anos e que até há algumas semanas continuava a espalhar magia na Distrital de Setúbal, Pedro Mendes. Pedro, antes de começarmos com a nossa entrevista, com a nossa conversa, deixo-te o meu sincero agradecimento. É um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Eu é que agradeço o convite, pá, voltar a falar aí de futebol e contar umas histórias. Eu é que agradeço o convite. Ótimo, ótimo. Ó Pedro, acho que é importante para quem nos vê, para quem nos ouve, antes de irmos às perguntas, à conversa, deixarmos aqui um breve resumo da tua carreira internacional. De certa forma é isso que nos traz aqui. Tu a nível internacional, o primeiro país para onde foste jogar foi Angola, em 2012. Estiveste ligado ao Recreativo de Libolo. Depois na Roménia passaste por 3 clubes, ainda que com uma passagem pela Letónia pelo meio, no caso o Politécnica Iași, o Gazmetan e o Universitatea Cluj. Na Letónia representaste o Ventspils e por fim passaste por Hong Kong em 2021 ao serviço do Southern District. Pelo que me disseste ontem, ainda há aí outras histórias. Será interessante explorarmos isso também ao longo da nossa conversa, mas permite-me começar aqui com algumas questões mais fora destas experiências no estrangeiro. E acima de tudo, ou seja, começo por te perguntar como é que tem sido esta nova experiência profissional. Pelo que eu percebi, começaste há cerca de 1 ano, 2, um trabalho como motorista privado. Como é que tem sido esta experiência? E pergunto também se o facto de ter estado tanto tempo fora, a questão das línguas novas, de aprender novas culturas, tem sido útil nesta nova etapa profissional. Então comecei na, eu comecei na Uber há 4 anos atrás, mais ou menos, 4 e meio. Agora há 2 anos comecei como motorista privado e epá, foi uma coisa que eu tinha decidido depois do futebol. Eu deixei o futebol muito cedo por opção. Errado, podia estar ainda aí a jogar, mas pronto, são erros que nós cometemos. E então, mas pá, neste momento estou contente, gosto muito de conduzir, gosto muito de andar aí com o pessoal de um lado para o outro e conversar. Ajudou muito ter jogado fora, aprender a falar o inglês, ter passado por muitos países e poder, pá, apanho muitos, por exemplo, clientes romenos, dá logo para falar do país, que gostei muito. Os chineses falam de Hong Kong, conhecem e tudo mais. Pá, e acaba ter sido bom ter passado nesses países todos e poder também, pronto, contar algumas histórias e dizer que conheço o país e é mais fácil também na conversa e tudo mais. Exatamente, exatamente. Ó Pedro, olhando agora um bocadinho para a questão mais desportiva, falávamos há pouco, antes de começarmos a gravação, sobre a tua situação no futebol. Tu até janeiro estavas a representar o Botafogo de Cabanas aí na Distrital. Deixa-me perguntar-te, como é que é olhar para o banco e veres nada mais, nada menos do que o teu pai a dar-te indicações? Opa, isso não é a primeira vez que acontece, porque eu, quando Exatamente. era infantil, eu saí da Quinta do Conde para o Benfica e ele era o meu treinador. E foi aí que foi a primeira vez que ele foi o meu treinador. Basicamente, ele sempre foi treinador, porque em casa, ele como foi jogador muitos anos e então em casa, cada vez, ele para já não faltava um treino, não faltava um jogo, e mal acabasse o treino ou o jogo, era dar na cabeça até chegar a casa. Portanto, ali não havia cá, tiveste bem ou tiveste. Não, não, ali era só para corrigir o que teve mal, não havia cá dar moral positiva. E então, pá, posso dizer que desde sempre que sempre foi o meu treinador, vá, posso dizer assim. E agora Mas aqui foi pronto o último ano e o ano passado também já tinha estado na Distrital com ele. Na verdade só fui para esses clubes já porque eu já tinha parado o futebol, porque ele disse para, pronto, ele arranjou os clubes e disse, epá, vamos que tens de voltar a jogar, também estás a engordar muito, então tens de voltar aqui a correr. E então pronto, acabei por ir com ele. Ó Pedro, eu imagino que hoje em dia seja mais fácil fazer essa distinção, mas por exemplo, quando eras miúdo, era fácil distinguir o pai treinador do pai, permite-me a repetição, era fácil fazer essa distinção? Opa, quando eu era infantil, na primeira vez que ele foi meu treinador, era lixado porque eu, epá, pronto, eu era o melhor da equipa e então tudo que era bom ou mau era em cima de mim que caía. Era sempre eu que levava com as culpas.
E ele, nesse aspecto, ele nunca facilitou. Desde que eu comecei a jogar futebol, foi pá, aí com 5 6 anos, ele até comprou uma câmara, filmava os jogos para chegar a casa e dar-me na cabeça. Muitas das vezes nem me deixava almoçar, tanto que a minha mãe teve de acabar com isso, que ele nem me deixava almoçar, era logo direto para a televisão. E, epá, pronto, ao início, e são os miúdos, então não compreendemos bem, né? Mas agora mais velho, vejo que se calhar não fui mais além no futebol porque ele teve de, pronto, aquela fase que eu fui para fora e outros, mesmo em Portugal, fui jogar para o norte e tudo mais, ele não podia acompanhar e acredito que se ele acompanhasse como acompanhava antes, eu se calhar tinha chegado muito mais além. Pedro, tu já falaste aí da questão de teres passado pela formação do Benfica, mais tarde representaste também o Sporting. Pergunto para um miúdo que sempre gostou de futebol, que fez a sua carreira no mundo do futebol, como é que é saber que passaste por duas das melhores formações do mundo? Que memórias é que guardas e com que jogadores que chegaram a patamares mais altos é que te cruzaste, tanto num como noutro clube? Opa, o Benfica foi o primeiro ano de iniciados. Pá, na equipa tive o treinador, o meu primeiro treinador do Benfica foi o Renato Paiva. Posso dizer que foi se calhar dos melhores treinadores que eu apanhei e já mesmo na formação. O segundo ano no Benfica foi o Bruno Lage. Epá, acabei por não me dar bem com ele e vim-me embora muito cedo no segundo ano. Não, não dar bem, não houve confusão, mas não me deu a oportunidade de ir a, por exemplo, os torneios pré-época. Ele pôs-me praticamente de lado e eu sempre tive esse problema que era problema que eu acho que me prejudicou na carreira, pronto, até sénior, que eu não tinha paciência de esperar. E quando eu via que havia ali qualquer coisa que eu, se calhar não era correto, mesmo eu sendo do Benfica, ferrenho, eu pedi para ir embora logo passado um mês e meio e pronto, acabei por emprestar ao Mocorrois. Pá, joguei, pronto, tive esses dois treinadores, conhecidos hoje em dia. No primeiro ano joguei com o Ivan Cavaleiro e o Tiago Silva, que foi os que jogaram assim, e o Tiago ainda está, e o Ivan também ainda está a um nível alto. Segundo ano tive o Bruno Gaspar, e assim dos que nunca me tenho a lembrar assim, que chegaram a um nível mais alto, acho que foi o Bruno Gaspar. E no Sporting foi onde joguei com muitos craques, aquilo era uma equipa de craques. João Mário, Eric Dyer, eh, o Mika Pinto, que está na Holanda, se não me engano, Bruma, Gaio, João Carlos, na altura Agostinho Cá, eh, eram muitos, Tobias Figueiredo, o Ilori, pá, aquilo era uma equipa de craques, pronto. Nesse ano foi o ano em que eu tive mesmo muito poucas oportunidades, joguei muito pouco no Sporting, ali uma fase em dezembro injusta, mas pronto, é o que é. E pronto, consegui jogar ali com grandes craques nessa altura. Pá, e estamos a jogar nos melhores clubes de Portugal. É sempre um orgulho poder representar esses clubes, mesmo sendo do Benfica, ter ido para o Sport e tive a oportunidade de ir para o Benfica outra vez. Pronto, foi uma decisão que eu tive de fazer, mas como já tinha estado no Benfica, epá, e o Sporting na altura, querendo ou não, era a melhor formação de Portugal. Agora acredito que tenha trocado um pouco, acho que o Benfica está noutro patamar, mas naquela altura era o melhor e eu pá, decidi ir para o Sporting. Pedro, e permite-me também perguntar-te como é que foi crescer no meio futebolístico, partilhando um nome com outros dois jogadores, que também lá está, era o Pedro Mendes, no caso o médio e também o central. Havia sempre, ou houve alguma confusão alguma vez, alguma situação caricata com isso, pelo menos comentarem essa situação? Epá, eu vou ser sincero, que tem havido mais ultimamente do que, pronto, quando jogava. Ainda há pouco tempo saiu uma notícia, não sei se foi, não me lembro se foi na Bola, se foi no Record, e eles puseram lá, identificaram-me a mim. Pá, depois Ok. até mandei mensagem, pá, está aí ligando que já não sou eu. Eu até acho que era o avançado, o outro Pedro Mendes, que foi da formação do Sporting. Eu acho que até foi sobre Olha, ele, eu vou-te ser sincero, eu nem me estava a lembrar desse. Estava-me a lembrar do central, do do médio e central e do faltava-me médio. esse, exatamente. É. Eu não me lembro se foi do avançado ou se foi do central. Que eles fizeram uma notícia qualquer e pronto, publicaram identificaram-me a mim. Pronto, aconteceu aí uma vez ou outra, ou então quando falava no nome Pedro Mendes, lembravam sempre na altura do médio, que era pronto, o que tinha jogado assim no nível na altura, o outro ainda era novo, o central. Diziam logo o nome do jogador, por ser o Pedro Mendes e tal. Mas pronto, foi assim algumas histórias que aconteceram por causa do nome.
Exatamente, exatamente. Ó Pedro, e diz-me uma coisa: se eu fizer referência ao dia 6 de novembro de 2011, tu sabes a que é que me refiro? Isso deve ter sido. Eu com datas não sou muito bom, mas isso deve ter sido a estreia da Primeira Liga. Eu sei que foi mais ou menos em novembro, deve ter sido contra o Gil Vicente, deve ter sido isso. Exatamente, exatamente. Olha, e pergunto-te, recuando aqui uns 15 anos no tempo, o que é que sente um miúdo de 17 anos ao ter esta oportunidade? Como é que foi todo este processo? Opa, lá está, a minha carreira foi sempre de altos e baixos. Foi ali, teve sempre ali umas coisas estranhas pelo meio. E no Vitória foi igual. Eu saí do Sporting em Juvenil de segundo e apareceu o Vitória. Pá, era campeonato nacional. Pronto, acabei por ir para o Vitória. E eu chego ao Vitória vindo do Sporting e vim, para já cheguei com uma lesão. E depois tive ali uns tempos a recuperar ao início, não fiz a pré-época. E quando comecei, o treinador também não me tinha a jogar. Não, pá, entrava de vez em quando, não entrava. Até que eu chego a dezembro, mais ou menos, dezembro, sim, dezembro, janeiro. E também aconteceu mais uma vez que eu fartei-me, fui falar com o diretor, disse: Olha, não tenho oportunidades, quero ir embora. Na altura, o meu pai já treinava os séniores do comércio e pronto, eram séniores. Eu disse: Olha, vou-me embora, vou já para os séniores, que o meu pai tinha-me dito para ir com ele. E não quero estar mais aqui, não jogo, não sou opção. Até que o diretor disse: Pá, não, não, não vamos deixar sair, não podes sair, não podes sair. Eu, pá, não gostei, mas aceitei a decisão deles. E no jogo a seguir, nós vamos jogar com o último classificado, na altura era o Atlético. E ele mete-me a titular. E nós vinhamos muito mal no campeonato, ah, tanto que fomos jogar a decisão final para não descer, com o Ok. Estoril. E então nesse jogo ele mete-me a titular e a gente ganha 4-0 e eu estou bem. Jogo a seguir contra o Benfica, outra vez titular, e eu muito bem. Pá, pronto, a partir daí acabei como júnior de primeiro ano, acabei a treinar nos séniores, assinei contrato de formação, fui à seleção principal de Angola com 16, 17 anos. Pronto, e aí depois no ano a seguir, já com contrato, já estava integrado na equipa principal. Foi quando acabou por aparecer a oportunidade de me estrear. E como é que foi para o miúdo, por exemplo, houve praxe nesse ingresso na equipa principal? Como é que era o contacto com os jogadores mais velhos? Era tranquilo? Foi na pré-época, nós fizemos na pré-época o estágio em Melgaço, se não me engano, e houve aquela coisa de termos de apresentar ao grupo, depois houve lá uma votação, se não me engano, do mais feio, houve aquelas coisas, o cantar, pronto, faz parte do futebol, os jovens quando vão para o outro patamar mais acima, que é o futebol profissional, para serem bem integrados no grupo, acho que é importante. Exatamente, exatamente. Ó Pedro, e entrando então agora na tua primeira experiência internacional, como é que surge a possibilidade de em 2012 rumares ao Recreativo de Libolo, no caso, ir para Angola? Pode surpreender um bocadinho esta decisão, no sentido em que eras um jovem a começar o teu percurso sénior, estavas a ganhar espaço no Vitória e de repente vais para um contexto, acho que posso catalogar como um bocadinho periférico. Como é que surge esta possibilidade? Lá está, mais uma vez, umas histórias que apareceram pelo meio. Então foi, o Vitória ofereceu-me 4 anos de contrato como profissional, porque eu era júnior na altura. Eu tinha um ano de contrato de formação. Epá, e o final da época, eu estava no Vitória, e o final da época trocaram de treinador, era o Bruno Ribeiro, e foi o Mota, José Mota, para treinador, e houve ali umas mudanças, uns problemas também, porque havia muitos clubes interessados em mim na altura, e saíam nas notícias várias vezes, Primeira Liga Italiana, Alemanha. Pá, houve ali umas coisas estranhas que saíram, notícias falsas do Vitória, a dizer que eu tinha renovado, era tudo mentira. Pronto, houve ali coisas muito estranhas, até hoje não sei o que é que se passou. Sei que no final da época eu estava mais nos Júniors que nos Séniores. Eles ofereceram-me 4 anos de contrato e no final da época vamos de férias e aparece uma pessoa muito minha amiga que foi, pá, na minha carreira, se calhar voltou a ser o que era por causa dele. Que era um diretor do Vitória, que é o Walter, e no final da época ele disse assim: Olha, miúdo, tanto que eu já tinha ido à seleção de Angola, através meio dele, porque trabalhavam, na altura era o Lito Vidigal o treinador, e os empresários dele trabalhavam com ele, então houve essa possibilidade de eu ir à seleção de Angola. E ele disse: Olha, miúdo, tenho aqui um clube bom para ti. Eu disse: Então, mas pá, o Vitória ofereceu-me 4 anos, é pá, o Vitória, pá, não pagam e não sei o quê. Tenho aqui um clube, Primeira Liga da Bulgária, o CSKA de Sofia é a melhor equipa da Bulgária na altura. O contrato é este, era.
pá, muito bom. Eu tinha 18 anos. Ah, como é que é? Tu queres? Pá, falei com os meus pais e tudo era uma grande oportunidade. Na altura, a CSKA de Sofia era a melhor equipa da Bulgária, Liga Europa. Não sei se era na altura o campeão da Bulgária. Eu disse: epá, olha, vou porque o Vitória não pagava. Epá, as condições na altura não era como foi passado uns anos que eles tiveram, pá, deram oportunidade aos jovens de aparecer o Horta, Vezo. O meu tempo ainda tinha muito aqueles craques mais velhos, Zé Pedro, Pitbull, Ricardo Silva, Necas, Hugo Leal. Pronto, eram jogadores de nome que não era fácil encostar. E então apareceu essa oportunidade, eu disse, epá, é já, acho que é uma boa oportunidade, e eu fui para a Bulgária. Portanto, daí eu ter dito que houve outras experiências antes de Angola. E essa foi uma delas, Exatamente. foi a Bulgária. Pá, estive lá com a equipa, chego num dia à meia-noite e tal, e no dia a seguir tinha jogo de treino. E eu vinha de férias, não fazia nada, aquilo foi uma coisa de última hora que apareceu, eu fui assim rápido, uma coisa de poucos dias. Eu nem estava a treinar, estava de férias mesmo. Lá como começa um pouco mais cedo, eu ainda estava de férias mesmo a descansar, não tinha começado a treinar. E foi aí que deu a primeira confusão, que eu vou para lá, tudo certo, para assinar o contrato, só que eu fui com um empresário e eu era na altura jogador do Carlos Gonçalves. Epá, mas eu disse sempre, eu não vou passar por cima de ninguém, tudo o que aparecer aqui, contratos, tudo, eu tenho de ver tudo. E foi assim, eu acabei por não assinar o contrato num dia, porque eles tiveram de analisar e iam-me dar a resposta passado uns dias, e a gente acaba por ir para a Turquia e pá, eu tive com eles quase 2 meses. No final daquilo tudo, eu não sei se foi. Aquilo foi na altura em que o CSKA teve os problemas de dinheiros e depois acabou por ir para a terceira divisão. Eu não sei se eles não tinham dinheiro para pagar ao Vitória os direitos de formação. Sei que no final aquilo começou a dar muita confusão. Começavam a dizer que se calhar não podia ficar, depois ficava, depois mandaram a minha mãe para lá na altura para me acompanhar, para escolher casa, carro, essas coisas todas, eu era miúdo. Compraram tudo para a minha mãe, ela foi para lá. Pá, aquilo foi uma confusão total. Eu acho que foi pelo dinheiro, tanto que a gente acabou por um dia de madrugada, arranjámos o voo e fui-me embora porque eu vi que aquilo não ia dar em nada. Eu já estava lá há 2 meses e não passava do mesmo. E acabei por me vir embora assim de madrugada à pressa com a minha mãe e deixámos aquilo para trás. Pronto, essa foi a primeira experiência que correu mal. Volto para Portugal, passada uma semana aparece uma oportunidade para ir para a Grécia. Para o Platânias, também estava na primeira liga da Grécia. Para o Platânias Chania. Outro sítio que eu fui e deu confusão. Eu saio de Portugal, vou para lá, pronto, com contrato e já tinha dado confusão no CSKA e eu avisei os empresários, olha, desta vez tem de dar certo, não pode haver mais problemas e acabou por dar confusão outra vez, porque eu fui supostamente para assinar o contrato, quando dei por mim já estava em estágio outra vez no norte da Grécia, a treinar com a equipa e eu dizia, pá, por acaso até fui com ele é agora o diretor desportivo do PAF, o Rodolfo. Na altura ele trabalhava no Benfica e foi ele que fomos os dois, ele foi comigo. E eu disse: epá, então já passou um dia, nada de contrato. Ah, e amanhã o presidente vai lá ao estágio e tal, vão assinar e tudo mais. Está bem. Dia a seguir, outra vez, nada. Mais um dia, nada. Epá, passou para aí 5 dias, eu já sabia o que é que tinha acontecido no CSKA, voltei a fazer uma coisa. Olha, vem buscar, porque ele ainda estava na Grécia, vem buscar aqui ao estágio, eu vou-me embora, epá, não quero estar aqui mais nessas confusões, eu quero ir para Portugal, acabou, pá, não vou estar a passar mais por isto. E ele foi ter comigo. Ele chega lá, pá, peguei as minhas coisas, fui embora, a caminho de Atenas. Epá, e se experimentássemos aqui outro clube? Eu, epá, Rodolfo, vou ser sincero, não quero ir embora para Portugal, porque ele tinha lá um parceiro também grego que arranjava. Epá, mas tu já estás aqui, pá, é um clube da segunda liga, bom, epá, a gente podia experimentar, já não. E eu, epá, não quero, não quero. Até que eles ligam para os meus pais. Lá, convencer os meus pais, epá, já estás aí, pronto, experimenta e tal. Pronto, fui. Ainda foi pior que o primeiro. Chego, chego lá, até tinha um português que é o Milton, que jogou no Casa Pia. Epá, tal, o clube aqui é bom, é tranquilo, não sei o quê, não sei o que mais. Ok. Dia a seguir vamos para o treino. Epá, Pedro, vais aqui com o treinador e tal. O treinador aqui já. Pá, pronto, estás com ele vai-te apresentar aqui as coisas e tal. Está bem. Vou com ele, não sei o que é que se passou. Sei que o treinador perdeu-se. Não sabia o campo, onde é que era. E eu disse, o que é que se está a passar aqui?
a equipa toda já no campo a treinar. Eu chego quase no final do treino. Chego quase no final do treino. Epá, a equipa rápido e tal. Vais entrar ali no jogo, eles já estavam no jogo. Vais entrar ali e tal. Equipa-te rápido, aquece. Tá bem. Equipei-me, aqueci ali. De repente nunca mais me chamavam. Estavam a fazer meinhos cá fora uns e outros a fazer jogo. Epá, entrei no meinho, tal, tal, tal. Entrei no meinho. Vou ver o tempo a passar. Estamos chegando quase no final. Isto nunca mais me chama. Pi, pi, pi. Acaba o treino. Eu olho assim à minha volta e digo: o que é que se está a passar aqui? Chega ao balneário e disse ao Rodolfo: olha, é assim, agora já não vale a pena. Então venho treinar aqui a este clube e nem treinei. O treinador perde-se. Vai treinar no mesmo campo todos os dias, por Deus. Manda-me aquecer já no final do treino, quando a gente chegou. Não me mete no treino. Fiquei a fazer meinho até o treino acabar. Epá, esquece. Epá, é que nem vale a pena mais conversa. Eu vou embora. E acabou isto de vir para aqui para este clube, acabou. Sem contrato não vou para mais lado nenhum. E foi assim. Depois eu voltei para Portugal, não tinha nada. Acabei de sair da primeira liga portuguesa. A única coisa que me arranjaram foi o Casa Pia, na altura terceira divisão, o que é que era, mais ou menos. Acho que era terceira divisão. Foi a única coisa que apareceu. Eu aceitei na altura, não tinha mais nada, mas estava ali desanimado porque acabo de sair da primeira liga portuguesa. Era se calhar dos jovens mais falados em Portugal. Pá, era convites para todo o lado, jornais todos os dias e vejo na terceira divisão. Disse: "Ei, o que é que se está a passar aqui?" Estava ali completamente desanimado, até que há um dia que o Liverpool liga-me e pergunta se eu queria ir para o Liverpool, que já me acompanhavam desde o tempo da seleção, pronto, que tinha saído nas notícias lá e acompanharam, viram que eu tinha voltado para Portugal, não sabiam bem o que é que se tinha passado, porque eu saio da primeira liga, do nada apareço na terceira liga, pá, perguntou-me se eu queria ir, eu disse: pá, futebol aqui, agora estou na terceira liga, pá, desanimado. Apresentaram uma boa proposta, ao menos vou pelo dinheiro, olha, que se lixe. Ao menos vou ganhar dinheiro e depois logo se vê, eu também sou novo. E foi daí que apareceu a oportunidade do Liverpool. Foi assim, uma Ó grande Pedro, história deixa-me antes, só. mas Era isso, deixa-me só recuar um bocadinho até essas duas histórias. Do ponto de vista mental, como é que o miúdo de 18 anos lida com Bulgária corre mal, Grécia corre mal, aqui situações um bocado mirabolantes. Do ponto de vista mental, como é que é lidar com isso numa fase tão prematura da carreira? opa, foi complicado porque eu deixo o Vitória, né, Primeira Liga Portuguesa, bem ou mal é a Primeira Liga e podia ter ficado lá. E se calhar se tendo ficado lá, as coisas poderiam ter sido diferentes, porque o Vitória mudou muito a mentalidade nos anos a seguir. A primeira vez na Bulgária ainda foi mais ou menos, no final fiquei muito chateado porque fiquei sem nada. A segunda vez da Grécia, eu já fui meio que já sem vontade nenhuma. Fui porque também não tinha mais nada e então foi naquela que acabou por também correr mal. E epá, fui quase que pronto, olha, é o que há, vamos. E pá, a segunda vez então do segundo clube na Grécia, assim, então já fui lá, obrigado mesmo, já não queria mesmo estar ali e pronto, acabei por vir embora. E quando caí no Casa Pia, então aí foi o pior, porque saio de um contexto de Primeira Liga e vejo num terceira, e pá, aí foi mesmo, estava ali mesmo desmotivado e quase também obrigado, porque também era a única coisa que havia na altura, e pronto, foi complicado esse tempo. Pedro, e olhando então para a experiência em Angola, começo por te perguntar como é que foi a adaptação e que condições é que encontraste no Libolo? Opa, o clube em si, na altura, era o melhor clube de Angola. Porquê? Porque tinha uma estrutura de portugueses. Tínhamos um presidente português, diretor desportivo português. O primeiro ano tivemos treinadores portugueses, muitos jogadores portugueses que tinham, como eu tive, a possibilidade de ter dupla nacionalidade. Um clube organizado, só que era um clube que estava no meio do mato, muito longe de Luanda. Quando eu digo no meio do mato, mesmo no meio do mato não tinha nada. Para teres noção, por exemplo, a comida tinha vindo de Luanda, fazer 5 horas daquelas carrinhas de caixa aberta com a comida lá atrás para nós termos no refeitório. Ahm, Sei lá, nós morávamos num condomínio fechado, pronto, tinha boas condições, mas é África, nós tivemos lá um problema com a água, que deixámos de ter água, houve lá uma avaria e tivemos quase 3 semanas sem água. Quando eu digo, epá, eu até conto estas histórias, é engraçado porquê? Porque nós tínhamos salários muito altos, prémios de jogo muito altos, e depois nós tínhamos, como essa situação de ficar sem água, ter de ir buscar água à piscina da chuva, porque nem tínhamos água em casa. Tínhamos de tomar banho no clube, pá, foi.
Angola é um país, e a malta sabe, a África, muita pobreza. ah, Lá está, o estádio, o nosso condomínio tinha as condições tranquilas, mas o país era muito complicado. Muito quente, os campos com pouca qualidade na altura, não sei hoje em dia como é que estão, mas é difícil ter campos de qualidade com aquele calor e com poucas condições também para manter a relva como deve ser. Mas pronto, foi uma experiência também que eu também não tive paciência e tive lá 6 meses só a jogar lá, e acabei por vir embora. Tive emprestado em Portugal, mas lá foi complicado também a adaptação. Pedro, e pegando em concreto nessa questão que falaste das dificuldades sociais que existiam, hum, tinhas muito contacto no dia a dia com esta questão da pobreza, por exemplo, vias pessoas em reais dificuldades, como é que era essa situação? Para ter noção, nós vivíamos com isso porquê? Porque nós tínhamos o estádio que era no centro da vila, o nosso condomínio era no meio do mato, que ainda ficava, sei lá, uns 4 5 quilómetros do centro. E o nosso refeitório, onde nós tomávamos pequeno almoço, jantar, cá fora tinha o povo. Então a gente tinha, se calhar, miúdos quase que nem andavam, alguns, todos nus, sujos, a pedir comida, por exemplo. E a gente, pronto, como é óbvio, era sempre a fruta, a água que eles estavam lá fora a pedir, a gente tentava sempre dar o máximo. Pá, e depois também, querendo ou não, tínhamos ali malta muito boa gente que pá, tentávamos várias vezes ajudar no que conseguíamos e pronto, com roupas quando a gente vinha a Portugal, sei lá, pronto, a gente tentava ajudar pá, no que conseguíamos, mas tínhamos ali contacto todos os dias com aquela realidade. Espera, é certo que o vosso foco estava no futebol, vocês afinal de contas estavam lá profissionais de futebol para exercer a vossa profissão, mas imagino que seja difícil conseguirem se abstrair desta situação, não é? Ou seja, ok, nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho, mas a 50 ou 100 metros estão pessoas a passar reais dificuldades. Imagino que fosse difícil. E nós pá, tínhamos a sorte de ter salários bons e havia uma grande diferença, né, da nossa realidade para a deles. Mas pronto, era uma coisa que é do país, de qualquer lado tem esses problemas e pá, tínhamos de saber lidar com isso. É complicado, mas temos de saber, pronto, abstrair também um bocado, ajudar no que conseguirmos, mas faz parte da realidade do país, infelizmente. Exatamente. Olha, e pergunto também como é que descreves o nível futebolístico que encontraste em Angola? Lá está, não é como em Portugal, não há se calhar taticamente não havia aquela qualidade que há aqui. Ali é muito mais o individualismo, tem jogadores com muita técnica e depois lá está, o contexto da África não é fácil. Temos de ver alguns jogadores, se calhar, de nome que foram lá jogar e não conseguiram brilhar porque não é fácil. A qualidade dos campos, a temperatura era muito quente, a umidade e acaba por não ser fácil de jogar em Angola. Pedro, tu já disseste que não tiveste propriamente muita paciência no Recreativo de Voleibol, estiveste lá meio ano, ainda assim sagraste campeão em Angola. E eu não sei se ainda estavas lá na altura dos festejos, ou se já tinhas Não. voltado para Eu Portugal. sei a meio da época, em junho, Exatamente, maio. exatamente. Mas ainda assim pergunta, mesmo não tendo dado um grande contributo, de certa forma, sentiste campeão? Não, pá, fiz parte do plantel, né? Fiz parte do plantel ali 6 meses. Acho que fiz 2, 3 jogos só que entrei e acabo por não ter aquele sentimento de campeão porque pouco joguei. E lá está. E eu tinha muito esse problema e pá, se calhar alguns erros que eu tive de decisões, muito por causa disso, que eu queria era jogar e achava que tinha qualidade para jogar, então quando não jogava não tinha paciência vá, para esperar o meu momento algumas vezes e tudo mais. E aí foi um desses casos. Mas eu, por acaso o Liverpool eu percebo, porque o Liverpool vinha de campeão já 2 anos anteriores. Pá, tinha a melhor equipa de Angola, jogadores que tinham vindo de Portugal, com muita qualidade. É normal que não tivesse tanta oportunidade, né, agora a pensar, né, como mais velho, é normal que eles estivessem à frente, né, porque tinham muita qualidade também, já eram campeões, era difícil de entrar na equipa que vem sendo campeã. Né?
E agora penso e vejo que pá, deveria ter esperado se calhar o meu momento. Se bem que Angola tinha ali muita coisa, pá, posso dizer que tinha um treinador que muitos que estavam naquela equipa, jogadores, eram jogadores do treinador que pagavam ao treinador. É quase como se fosse um empresário, Mas para havia ter mesmo a noção. percepção dentro do plantel que isso acontecia? Sim, sim, sim. Até às vezes na palestra ele mandava assim umas indiretas. Tu vê lá se queres ir para o banco, tu vê lá ver, se não te portas bem e não sei o quê. Mas pronto, era aquele contexto como a gente ganhava sempre, levava-se a bem, né? A bem como quem diz. Mas eu sempre tinha noção que havia ali jogadores que eram dele, ele era quase um empresário, e recebia a parte dele para ele jogar. Era um pouco assim. E eu era um jogador que não era dele e também não ia pagar de certeza para jogar. Isso era de certeza. Pedro, tu já foste partilhando aqui algumas histórias, alguns episódios de Angola, mas pergunto se tens mais algum em concreto que tu lembres, mais marcante, mais É, pá. engraçado que queiras partilhar. Em Angola foi o sítio onde tenho mais histórias. E estive lá 6 meses. Eu tive contrato 3 anos, mas só estive lá 6 meses. Mas aquilo tem histórias que não. Pá, posso contar, eu acho que é a história que eu conto mais vezes, que é. Pá, em Angola há muita conversa do feitiço. Nós aqui em Portugal, se calhar, não falamos tanto de feitiço e essas coisas, mas em Angola é das coisas que mais se fala. Tanto que no primeiro dia que eu cheguei ao clube, eu cheguei lá, os portugueses disseram logo: acaba o treino, não é cá deixar as coisas no clube. Pegas as tuas coisas e deixas em casa. Epá, mas porquê? Epá, é melhor porque aqui é complicado, há muita maldade. Pá, porquê? Porque como era um sítio onde havia muitos prémios de jogo, às vezes até pagavam mais prémios de jogo que salários, então a malta quer jogar para ganhar mais. Então eles ali, como viviam muito com essas coisas do feitiço, estava sujeito a que se fosse a fazer uma maldade se tu estivesse a jogar, para ele entrar na equipa, estás a ver? Havia muito essa Certo. mentalidade lá. Epá, e há um dia, esta história, eu vi aquilo, eu fiquei a olhar para aquilo e disse, não estou a acreditar no que estou a ver. Então foi assim, tínhamos o nosso capitão que se tinha lesionado. Acho que foi uma entorse e aquilo não passava, não passava. Ele já estava há semanas e não passava. E há um jogo que nós vamos entrar para o campo, aquela coisa, tirar a roupa do aquecimento do jogo e pôr a camisola de jogo. E há o nosso capitão pega na camisola e diz: epá, este jogo vou jogar com esta camisola. E ele estava lesionado. Ele pega assim: vou jogar com esta camisola, que era do central que estava a jogar na posição dele. Epá, e a gente olhou para a cara do outro e ele estava cego. Pronto, foi para o jogo, ninguém disse nada e tal. Ele levou aquilo meio a rir. Pá, não é que 30 minutos de jogo, o outro central cai sozinho, o ombro salta, lesionou-se. E ficámos logo todos a olhar uns para os outros, por causa da história do feito. Lá fala-se muito nisso, a gente ficou logo a olhar uns para os outros e o que é que se está a passar aqui? Ganhámos e tal. Semana a seguir, terça-feira, reunião no balneário, ninguém sai. Só a equipa, os treinadores fora, só a equipa. Então não é que eles começam um para o outro dentro do balneário. Tu começaste a fazer feitiço. Não, foste tu que fizeste primeiro. Olha, eu lesionei primeiro que tu. Tu pegaste na minha camisola e lesionou. Epá, foi uma confusão ali no balneário a falar de feitiços e a gente olhar uns para os outros, os portugueses, né? O que é que se está a passar aqui, meu? Mas pronto, era uma coisa que eles vivem muito lá em Angola, essa coisa do feitiço, epá, e há histórias que a gente ouve e que são verdade, que aconteceram, histórias muito estranhas, por causa de feitiços. E depois tem outra coisa, que eles lá dizem que os albinos cortam o feitiço. E há uma Certo. equipa em Angola, que é o Cabos Corp, que eles pá, diziam que tinha muito daquelas pessoas, dos feiticeiros e não sei o que mais. Então havia ali aquela coisa que pá, eles vão fazer o feitiço para ganhar, não pode acontecer nada para quebrar isso. E nós tínhamos um. Ele não era massagista, ajudava lá, que era albino. Então a gente foi jogar contra eles em Luanda. O que é que eles pensaram? Pá, ele vai ter de entrar no campo. E eles puseram seguranças à volta do estádio todo. Albinos não entram aqui. Pá, a gente tinha uma carrinha da ambulância, meter o albino lá dentro. Eles no aquecimento e tal, a pensar que estava a correr tudo bem. A carrinha da ambulância entra, abre as portas, sai o albino. É pá, não tens noção a confusão que aquilo foi para apanhar o albino e depois. Epá. Epá, são histórias que contada a malta às vezes não acredita, mas que lá pronto, a viver muito essas coisas de feitiços e acaba por haver muita história relacionada a isso. Bem, eu acho que quando me perguntarem o que é que eu faço aqui neste podcast, esta questão de procura de histórias, de culturas e não sei o quê,
Eu acho que este é o exemplo mais perfeito de uma coisa em específico, de um local em É, específico, não é verdade? é. Não, ali, epá, eu acho que depois aquilo tinha a mistura com a malta que vinha muito do Congo e que jogava lá em Angola, e então que ligavam mesmo muito a isso, e era quase como, pronto, fazia parte deles, eles ligavam a isso. Tinha, por exemplo, um guarda-redes, o nosso guarda-redes titular, que a gente chegava à sexta-feira, às vezes a gente perguntava assim na brincadeira, então, já falaste com o teu feiticeiro, ou não sei como é que eles chamavam aquilo, já, no domingo a gente vai ganhar. Pá, e a gente ganhava sempre. Houve uma vez que ele disse, epá, este domingo é complicado e tal, e a gente empatou. A gente às vezes diz assim, será que é verdade, será que não é? Mas as coisas aconteciam realmente. Epá, e pronto, foram histórias que a gente viu ali que, pá, só visto mesmo, que contado há muita gente que não acredita. Opa, mas achei delicioso, delicioso. Pedro, logicamente, se tiveres mais histórias de Angola para partilhar, força, mas eu gostava de tocar aqui numa questão em específico. Tu já falaste que tiveste a oportunidade de trabalhar com a seleção de Angola, tiveste também inserido em trabalhos das seleções jovens de Portugal. Gostava de perguntar um bocadinho sobre ambas as experiências, como é que foram as duas experiências. Isso fica também um amargo de boca por não teres tido a oportunidade de te tornar internacional lá, neste caso por Angola. Olha, a seleção de Angola foi a primeira que apareceu. Eu era júnior de primeiro ano, no final da época houve um estágio em Val do Lobo, no Algarve, era o Lito Vidigal, e eu fui convocado. Estive lá também 2 semanas com eles a estagiar. Epá, e na altura tenho de falar muito bem do Lito Vidigal, porquê? Porque no final do estágio ele veio falar comigo e disse: Olha, tu tens, na altura, não sei se já tinha 16, já tinha 17. E ele disse-me: Olha, não te vou levar à seleção de Angola porque tu és muito novo. E pela tua qualidade e já estás a jogar na Primeira Liga Portuguesa, ia-te estar a matar se te convocasses para Angola. Acho que tens qualidade para ir a um sub-19, sub-20 ou 21 de Portugal. Epá, e depois daqui a uns anos logo tomas a decisão, porque nunca se sabe, és muito novo, estás bem, tens qualidade e podes até ter algum dia a oportunidade de ir à de Portugal. Pá, e aí nesse aspecto ele foi muito sincero comigo e por acaso não estava à espera, né? Ele podia pensar mais no interesse próprio de ir à seleção de Angola e pronto, acabou por ser assim, tanto que no ano a seguir eu fui à seleção de Portugal de sub-19, se não me engano. Fui convocado à de sub-19, não fui a nenhum torneio, fui a 2 vezes convocado a estágios que houveram e epá, gostei muito das duas experiências. Pronto, são diferentes, uma futebol profissional e outra, pronto, ainda como júnior, com aqueles jogadores que já tinha jogado ou contra ou com muitos deles, do Sporting e do Benfica. Pronto, já conhecia a maior parte deles, então também foi mais fácil de adaptar. Se bem que eles, querendo ou não, há sempre o grupo que já vem de há muitos anos, né, de outros escalões, mas acabaram os dois por correr bem. Acho que mais tarde tive a oportunidade acho que poderia ter ido à de Angola, tive quase a ir a um CAN quando eu estava no Gás Metan, só que eu fui operado ao joelho nesse ano, então fiquei de fora por completo, mas cheguei a ser contactado pela Federação de Angola. E no ano anterior, no Politécnico IASC, chegaram a ligar uma vez para dar uma entrevista por causa da seleção e tudo mais. Eu pensei que fosse a seleção de Angola. E depois, quando eu estou na entrevista, já não se lembra qual era o jornal, foi que ele disse: Não, nós estamos a falar da seleção de Portugal. E eu fiquei de boca aberta, pá, isso ter convocado a seleção de Portugal. E ele disse que eu estava, pronto, numa lista que eles tinham, que acho que é haver os jogos amigáveis, onde costumam levar alguns jogadores pela primeira vez, e eu acho que ia, porque eu estava a fazer uma época muito boa, essa primeira da Roménia, e ele acabou por dar essa informação que eu nem tinha noção que eu poderia ir à seleção de Portugal, na altura. Pronto, pá, isso aí acho que era muito, muito bom se tivesse acontecido, mas acho que a de Angola poderia ter ido há alguns anos que tive bem e acabei por não ir. Pedro, e só repetindo a pergunta, fiquei esse amargozinho de boca por não poderes dizer sou internacional lá por um país. Sim, eu acho que mais por Angola, porque depois os clubes onde joguei era difícil ir a uma de Portugal, se bem que acho que estive ali perto, mas acho que a Angola poderia ter ido, poderia ter feito algum torneio que poderia ser importante também para o meu currículo e teria sido bom.
Pedro, já vamos à experiência na Roménia, mas permite-me uma pergunta, eu acho que tu vais perceber a pergunta que eu estou a fazer, e ante esta passagem por Angola e a ida para a Roménia, tu tiveste ali uma situação um bocadinho mais complicada, visto o teu nome envolvido no processo do jogo duplo, pese Jogo embora duplo. depois não tenha havido qualquer tipo de condenação. Ainda assim pergunto como é que foi naquela altura estar envolvido nisto e pergunto também se sentes que pelo menos em Portugal se isso manchou um bocadinho o teu nome e impediu-te eventualmente de chegares a outro tipo de patamares. Olha, foi muito complicado na altura, né? Quando foi. Porque eu estava no Oriental. Não, mentira, eu estava no Pinhal Novense. Estava no Pinhal Novense. Tinha saído do Oriental porque tinha aparecido uma proposta para ir para a Roménia, Primeira Liga. Outra confusão que deu, porque o empresário apresentou-me o contrato para ir para o Timișoara, que é da Primeira Liga da Roménia. Eu despedi-me do Oriental na altura, que tínhamos descido de divisão, estava no CNS. Despedi-me do clube, tudo, viagem marcada. No dia antes, ele cancela tudo a dizer que o clube não tinha dinheiro e que já não dava para eu ir. E mais uma vez fico sem clube e vou para o Pinhal Novense. Tinha sido do Oriental, o Oriental já tinha arranjado um substituto para o meu lugar. Fui para o Pinhal Novense e foi quando isso aconteceu. Epá, foi complicado porque és metido num problema onde realmente não tinhas nada a ver com aquilo. Tive de estar ali em tribunal realmente apresentar coisas como eu não tinha nada a ver com o problema em si, né? E acabei por ser suspenso em Portugal há alguns anos. Tive a sorte de aparecer, ainda fui para melhor, pronto, tive a sorte de aparecer a Roménia e ter ido para a Primeira Liga da Roménia, que lá podia jogar, tive essa sorte. Já estava a pensar no que ia fazer fora do futebol, porque tanto suspenso em Portugal, ia jogar na terceira divisão, dificilmente ia jogar para o outro lado e acabou por ter ali uns meses complicados até aparecer essa oportunidade da Roménia. Pronto, depois mudou tudo, as coisas também em tribunal foram andando e ficou a conclusão que eu não tinha nada a ver com aquilo. Acabei por não levar nenhum tipo de castigo, repreensão. Pá, foi provado que não estava envolvido em nada e pronto, acabou por correr tudo bem. Pronto, acabei por ir para melhor, até aí tive sorte nesse aspecto, fui para melhor e foi quando fui para a Roménia. Foi mesmo sair de um lado e ir para o outro. Pedro, mas ainda assim, na altura sentiste que houve realmente esse olhar com desconfiança para ti, para a tua pessoa, para o teu caráter, foste sentindo essa nuvem a pairar sobre ti? Opa, não, porque aquilo acho que foi um pouco ridículo. Porquê? Porque eu, na altura que as coisas foram faladas e os jogos que foram falados do Oriental, eu na altura nem jogava. Era difícil estar envolvido. Na altura acho que foi com a malta da Malásia, os malaios e tudo mais. Era difícil estar envolvido nisso quando eu nem jogava. Eles não iam estar a pagar um jogador para jogar mal que está no banco na altura. Não fazia o mínimo sentido. Pronto, em Portugal, como é óbvio, toda a gente começa logo a falar e falou-se muito sobre esse tema. E em Portugal, acredito que não foi logo quando saiu esse problema, mas acredito que se calhar nos anos a seguir, acredito que tivesse a oportunidade de voltar a Portugal e algumas até foram faladas. Aí acredito que possa ter implicado esse problema de não, pá, não voltar ao futebol português. Aí acredito que sim. Exato, exato. Olha, entrando então na experiência da Roménia, já disseste que tiveste a oportunidade de ir uns meses antes, mas que o processo não se concretizou. Foste então depois, na altura, em 2018, por aí. Como é que se dá esta mudança e que realidade é que encontraste no Politécnica e ASI? Opa, eu saio do CNS, do Pinhal Novense, para uma primeira liga, que era uma coisa que eu queria voltar outra vez. Pronto, já há alguns anos que tinha passado pelo CNS em Portugal e foi a oportunidade de voltar a uma primeira liga. Tive a sorte que, mais uma vez, aquela pessoa, minha amiga, estava envolvida nesse projeto e lembrou-se de mim. Pronto, lembrou-se que eu poderia encaixar nesse projeto. Tanto que, se for a ver as contratações, foi, por exemplo, o Quisito, que veio do Rio Ave, o Tiago Almeida do Moreirense, na altura o falecido Tengarrinha, o André Marques, foi tudo jogadores que vinham de primeiras ligas. O Tengarrinha na altura era capitão do Boa Vista e foi para lá, e eu venho do Pinhal Novense. Fui o único que foi metido naquele projeto e acredito que tenha sido metido um pouco, vais de arrasto, como os empresários eram portugueses, o projeto era ali com os portugueses, fui se calhar um pouco de arrasto. A realidade é que eu cheguei lá, meti na minha cabeça que tinha qualidade para jogar
e se calhar fui o que fui contratado com o valor mais baixo, isso foi de certeza, de ordenado, e se calhar com menos esperanças, sei que passado 2 treinos o treinador estava muito contente comigo e pronto, fiquei logo titular desde o início. Acabei por. Pronto, também houve o problema com o Tengarrinha, que foi lá que ele descobriu a doença que tinha, acabou por vir embora logo passado uma semana que fez os exames e foi onde ele descobriu que tinha aquele problema. O André Marques também, infelizmente, deixou o futebol por causa do joelho, também não aguentava com dores. E pronto, daquele grupo, um dos titulares, que ficou logo passado pouco tempo a titular, fui eu, que vinha de um contexto de terceira divisão e consegui, pronto, ganhar o meu espaço e acabei por gostar muito. Se calhar foi o clube e a cidade e dos países que eu mais gostei de ter jogado. Pedro, tu já falaste desta questão de teres ido com um grupo grande de portugueses, e depois em praticamente todas as experiências que tiveste fora, seja na Roménia, na Letónia ou em Hong Kong, apanhaste sempre colegas que falavam português, ou portugueses, ou brasileiros, ou os jogadores dos PALOP de África. Quão importante é esta situação na adaptação a um novo clube? Sentes que é realmente aqui uma rede de apoio importante para um jogador? Epá, eu tive essa sorte também pelas pessoas que eu trabalhava, os empresários, que não era empresário, era diretor. Na altura ele pegava num clube, era diretor desportivo, ele trabalhava com empresários portugueses e normalmente os clubes que eu passei tinha sempre 4 5 6 7 portugueses. Pá, e na adaptação, né, ao país e temos ali companhia, que eu acabei por ir sempre sozinho, faz muita diferença teres essa companhia no dia a dia, nos treinos, poderes falar a tua língua, que eu também o inglês na altura era fraco, e então ter sempre ali aquele apoio, se precisássemos de alguma coisa, ter alguém para ajudar, acaba sempre por ser importante. Pedro, eu sei que tens a experiência na Letónia pelo meio das experiências na Roménia, mas eu gostava de certa forma englobar aqui um bocadinho o país e vamos falar primeiro da Roménia e depois da Letónia. De um ponto de vista mais social, mais extracampo, faz sentido colocar as três cidades em que tiveste no mesmo saco? Ou seja, é tudo Roménia, é tudo igual, entre aspas, ou cada uma tem as suas particularidades? Opa, Iashi foi se calhar das cidades que eu mais gostei de jogar e de viver. Iashi era considerada, acho que a terceira melhor cidade da Roménia. Tem Bucareste e tem Cluj, também acabei por jogar em Cluj. Mas eu acabei por gostar mais de Iashi. Era uma cidade não tão grande como as outras. Pá, tínhamos tudo. Era uma cidade segura. Nós tivemos algumas aulas de romeno. Isto, com o tempo a gente começa a perceber mais ou menos, porque tem muito ali parecido ao italiano, tem muita palavra que a gente Até com o percebe. português, de certa forma, não é? Também, também, também. E a gente acaba por, com o tempo, até ser fácil de começar a perceber a língua. Pronto, o dia a dia, se tivermos contacto com a língua, então a gente consegue ir apanhando uma coisa ou outra e acabou por ser Yashi dessas das três a melhor cidade assim que eu pronto, melhor, não digo que seja melhor porque Cluj é maior e tem mais coisas, mas a que eu mais gostei foi Yashi. A minha família que lá teve, a minha mulher esteve lá muitas vezes, adorou aquilo e várias vezes que era chateiam para irmos lá passar umas férias que aquilo era muito bom. Tive lá a minha mãe, a minha irmã, a minha avó que conseguiram ir lá passar umas férias e toda a gente adorou aquilo. Era uma cidade muito boa. Oh, Pedro, Ventspils, aproveito. não gostei nada, que aquilo não tinha nada. Era uma cidade muito pequena e acabei por não gostar muito da cidade. Olha, ia aproveitar para te perguntar, tendo em Sim. conta que falaste desta questão, a tua esposa acompanhou-te sempre nestas experiências no estrangeiro, ia com alguma frequência, mas a base dela era em Portugal. Como é que vocês foram gerindo esta questão? Não, eu fui sempre sozinho. Para todos os sítios que eu joguei fora, fui sempre sozinho. Ela, como já namoramos há muitos anos, ela esteve comigo em Angola a passar férias, 2 semanas. Esteve na Roménia, também teve. E Hong Kong, a Letónia e Hong Kong foi onde ela não foi. Mas os outros ela teve. Ia lá pronto de vez em quando tinha, porque ela estava na faculdade na altura. Então quando tinha umas férias ia lá de vez em quando. Pedro, e voltando aqui um bocadinho à Roménia, como é que foi passar
do calor de Angola, que era a experiência que tinhas tido, para um clima totalmente diferente na Roménia e posteriormente na Letónia também, mas falando aqui um pouco da Roménia primeiro. Opa, a Roménia enganou-me um bocado ao início, porque pronto, eu ia com aquela coisa do frio e cheguei lá no verão, na pré-época, e estava um calor, se calhar estava pior que Portugal na altura. Eu disse, epá, isto aqui se calhar não vai ser assim tão frio, só que o tempo foi passando e quando a gente chega ali a novembro, dezembro, epá, aquilo começa a ficar um frio, neve, aquilo era. É mesmo Angola e a Roménia foi o oposto completamente. A Roménia cheguei a apanhar ali -20 e não era fácil jogar não era fácil com o calor, mas também não é nada fácil com o frio. Não sentir os pés era mesmo complicado. Ou seja, logicamente que um jogador de futebol profissional de futebol tem de estar preparado para estas situações, mas se calhar esta é daquelas questões que passa um bocadinho ao lado do comum adepto de futebol que quase que exige rendimento sem olhar para estas particularidades de necessidades de adaptação, de muito calor, muito frio. São realmente questões que têm peso, não é verdade? É, lá está, por isso é que há muitos jogadores que não se conseguem adaptar a alguns sítios. Acontece muito. Eu acho que me consegui adaptar em todos os sítios que eu joguei, acho que consegui me adaptar bem. Ah, e lá está, é importante, porque a malta não tem se calhar noção do que é jogar em Angola com a umidade quase a 100%, que para respirar é muito difícil, como no frio com -20 graus e a gente pronto, na rua a correr e para teres noção, há uma história que eu tive uma lesão em janeiro, na pré-época que fazia na Roménia em janeiro, Sim, tive sim. uma lesão no último jogo pronto, no último dia de pré-época tive uma lesão. Então tive quase um mês lesionado e a minha mulher esteve lá de férias também comigo, 2 ou 3 semanas, e fomos ver um jogo. Fomos ver um jogo, para teres noção, o frio era tanto que ao intervalo ela não aguentou, tivemos de ir para casa. Estávamos a ver o jogo na bancada e era um frio. Pá, não deu mesmo. E acabámos por ir para casa porque estava mesmo complicado. E quem está lá dentro a jogar com aquele equipamentozinho desprotegido, então, muito pior. Eu tenho uma história também, por exemplo, quando eu estava no Gás Metan, era o Mário Rondon, avançado, que jogou no Nacional e no Paço. Sim, sim, sim. E a gente falava muito do frio nos pés, não sentir os pés. E ele arranjou aquilo era tipo uns autocolantes que metíamos por baixo do pé que aquecia. Acho que até era não sei se era daquelas coisas da E eu, Decathlon, não sei. eu tive recentemente na Finlândia e usei isso tanto nos pés como nas mãos, exatamente. Pronto, para teres noção, nós pusemos aquilo nos pés, fomos para o jogo e era como se a gente não sentisse nada mesmo, aquilo não fez nada. Para teres noção, o frio era tanto que aquilo não fazia nada. E aquilo, quando a gente estava no balneário, pronto, sem ter saído para a rua, aquilo até aqueceu, a gente, epá, isto aqui se calhar até é bom e tal, mas depois dentro de campo aquilo não fez efeito nenhum. Olha, e do ponto de vista mais social, mais de contacto com as pessoas, como é que descreves esta experiência na Roménia? Eu tive 3 experiências na Roménia e a primeira foi a melhor de todas porque nós conseguimos fazer história no clube. Pá, era um clube de meio da tabela e nesse ano conseguimos ir ao playoff. Acho que foi a primeira vez na história do clube que foi ao playoff. Então, pá, acabou por ser diferente das outras, porque da última então, vou-te contar uma história depois que vais ver que foi mesmo horrível, mas essa foi muito boa porque acabou por correr bem individualmente, ao grupo, e como é óbvio, quando estás numa cidade que o clube, né, é o clube que movimenta muita gente e tudo mais, acabas por ser falado em todo lado, ser conhecido em todo lado, e pá, acaba por ser muito melhor quando tens a experiência assim a correr bem. Pronto. Mas, olha, se quiser já partilhar a história no último clube, eu pelo que fui lendo na pesquisa que fiz para a entrevista, percebi logo que a coisa não correu bem, até em termos de salários e tudo mais. Força, portanto estás mais do que à vontade para Salários, contar. salários foi, na Roménia eu acho que é quase normal não receberes a tempo e horas. Eles lá é quase como estavas 2 meses sem receber, quando está a chegar ao terceiro era quando eles pagavam um. No final, depois havia, em dezembro, eles recebiam o dinheiro das televisões, pagavam-te um ou dois e andavas assim. Na Roménia era muito assim. Parece que é normal para eles
a fazer os pagamentos assim. No gás metano também tive esse problema de pagamentos, mas o gás metano foi um ano diferente, porque foi quando eu saí do Ventspils, que foi tudo quase combinado, porque eu tive os problemas de pagamentos com o IASC no final da época, não me pagaram. No início da outra época, na pré-época mesmo, continuaram sem pagar, e era isto, e era aquilo, arranjaram ali muitas desculpas. Eu também, como trabalhava com aquela pessoa que era diretor e com os empresários, ele pegou no gás metano, fez logo a oferta para ir para o gás metano. Eu acabei por chegar a acordo, só que eles não me deixaram sair diretamente de um clube para o outro. Podes sair, mas sem receberes o teu dinheiro em atraso, foi logo o que eles disseram, podes sair e tem de ser para fora da Roménia. Epá, eu como já tinha ali aquela situação garantida e tinha um contrato 5 vezes mais do que o que eu ia receber, pá, acabei por não receber o dinheiro que tinha para trás e fui para a Ventspils. Foi assim que apareceu o Ventspils. E depois do Ventspils também já estava certo que quando acabasse que eu ia para o Gás Metan, então foi ali uma troca já planeada. O problema que eu tive foi que no Ventspils, no final da época, tive um problema no joelho, lesionei-me sozinho no joelho, fui lesionado para o Gás Metan e acabei por quase nem jogar porque eu treinava cheio de dores e acabei por ser operado ao joelho porque não deu mais. E depois, aí outra vez, fui seguir o outro diretor que saiu do Gás Metan e foi para a Universidade de Cluj e aí foi a pior experiência que eu tive no futebol, acho que foi essa que pá, também fomos alguns 8 portugueses, eles estavam na segunda divisão e queriam subir à primeira. Éramos muitos portugueses, pá, a equipa feita para subir divisão, expectativas muito altas, uns adeptos, é claro, que de malta completamente maluca. No ano anterior tinham esfaqueado um polícia e tudo num jogo. E então a nossa primeira ligação com eles foi logo uma reunião com os portugueses só. O diretor foi e só os portugueses, uma reunião, para eles mostrarem que o clube era, pá, era muito importante para eles e tudo mais. Juntámos com eles ali a falarem sobre o clube. A gente, pá, pronto, é normal, né? Eles querem ganhar, subir. Até que aquilo começa a correr mal. A época começa a correr muito mal para a equipa. A gente não ganha um, não ganha dois. Depois lá ganhámos o terceiro jogo e depois voltamos a perder ou a empatar. E aquilo deu uma confusão porque eles todos os dias vinham ao treino reclamar com os jogadores e tudo mais. Até que há um dia que a gente vai para o jogo e perdemos. Um jogo que era para ganhar. Aquilo começou muito mal para a equipa. Até que a gente começa a ouvir muita coisa. E, pá, os gajos aqui são malucos e eles podem fazer coisas às vezes quando não ganham complicadas e não sei o quê. Eles achavam que a gente também ganhávamos balúrdios, ganhávamos se calhar bem para a realidade, mas na cabeça deles a gente recebia balúrdios. Até que a gente vai da equipa onde a gente jogou de autocarro, né, para a nossa casa e a gente começa a ver muita confusão, muita conversa de um lado para o outro dentro do autocarro, até que o autocarro para na autoestrada. O treinador arranca. A gente está a ir embora. Olhámos, era tipo a mulher dele que estava já à espera. O treinador entra no carro da mulher, arranca para casa. E os jogadores assim a olhar um pouco. E vê lá um diretor que era daqueles jogadores antigos do clube, que pá, toda a gente adorava o gajo no clube. Ele levantou-se e disse: Olha, preparem-se que estão à nossa espera. E quando a gente chegar lá ao estádio, preparem-se para o pior. E a gente, o que é que vai acontecer agora aqui? A gente vai, ainda tivemos mais de 40 minutos até ao estádio, mais ou menos, já não lembro ao certo. Epá, quando a gente chega à entrada do estádio, tudo combinado para eles estarem à nossa espera, zero polícia, o treinador já tinha fugido, o diretor desportivo que nos levou para lá também foi à vida dele e nem pôs os pés no estádio porque sabia o que é que ia acontecer. Epá, aquilo foi absurdo. Entramos no estádio, tinha o parque de estacionamento onde parava o autocarro, e a gente olhar uma confusão lá fora, só gajos malucos grandes, sem camisa, com um aspecto daqueles do pior. Epá, conforme ele para o autocarro, o motorista abre as portas. Eles entram pelo autocarro adentro, a baterem alguns e o caraças a despir a roupa de outros. Epá, a minha sorte foi que eu estava nos lugares da frente, assim onde costumam ficar perto dos treinadores, e eles entraram para a parte de trás. Eu começo a olhar para aquilo, uma confusão, eles a mandarem toda a gente sair do autocarro.
Epá, eu lembro desta história. O Tiago Gomes tinha chegado ao clube pá, aí há 2 dias. O lateral esquerdo do Braga. Coitado. Sim, sim, sim. Ele chega ao clube e ele estava no banco à minha frente. Ele disse, vira-se para mim: e agora, Pedro, o que é que fazemos? Eu disse: o que é que fazemos? É seguir o que eles estão a mandar fazer. Eles estão a mandar lá para fora. Vamos lá para fora. Olha, não podemos fazer nada. Pá, fomos lá para fora, os gajos e alguns jogadores que eles não gostavam mesmo, ainda deram umas chapadas, tirar a roupa, tu não podes usar esta camisa e não sei o quê. Pá, uma confusão mesmo. E ele tinha chegado há 2 dias, estar a ver aquilo, ele deve ter ficado logo em choque. E eu, por azar, tinha mandado vir a minha mulher, que tinha, nessa pré-época do Cluj, soube que a minha mulher estava grávida. Então, tinha combinado com ela, pá, sei lá, quando a gente chegou da pré-época e começámos o campeonato, ela vir para lá e ficar Certo. comigo, como já estava grávida, ficar comigo. Então ela chega, passar uma semana a isso. Eu disse, pá, não vou estar com a minha mulher grávida aqui nestas condições, porque isto aqui vai ser todos os jogos, vai haver estes problemas. Epá, a equipa não está bem, pá, acontece, né? Não é que não haja qualidade, porque muitos deles saíram da primeira e segunda Liga de Portugal com qualidade, mas as coisas não andavam bem, não correram bem. Epá, e acabei por dizer logo, que depois daquela confusão, eles, epá, falar com o diretor na altura, ele acabou por deixar o clube também, meio que nos abandonou, disse, epá, resolvam a vossa rescisão, que eu já não faço parte do clube, deixou-nos lá agarrados e pronto, acabou por ser a última experiência na Roménia foi essa, acabei por vir logo embora na última semana do fecho do mercado. Foi a última experiência e, e que experiência. Que situação inacreditável mesmo. Não, ali foi, É, foi mesmo muito mal. Ainda tivemos outra situação que chegou-se a falar que pudesse ter sido combinada, porque nós não estávamos bem, a equipa não estava bem, e há um jogo que nós vamos fazer fora e apanhámos uma virose todos, quase todos os jogadores, uma virose, pá, mesmo grave, que tivemos de ir parar ao hospital, os jogadores a desmaiar e tudo mais, pá, aquelas viroses mesmo fortes, tivemos de fazer alguns testes para saber o que era, porque foi quase a equipa toda. Pá, chegou-se a falar que até pudesse ter sido combinado, porque nós já vinhamos mal e ali eles eram meio malucos. Pá, falou-se muito que pudesse ter sido combinado, não sei se foi se não, sinceramente. Pá, mas ali também foi uma experiência para esquecer, que aquilo foi muito mal. Pedro, pergunto se tens mais algum episódio na Roménia, seja em clube for, queiras partilhar. Caso não tenhas, tinha aqui umas perguntinhas sobre a Letónia, mas se tiver sobre a Roménia, força. Não, na Roménia acho que não tenho assim mais nada de histórias. Foi, pronto, assim mais grave foi essa do Cluj, as outras não teve assim nada demais. Pronto, então, pergunto em relação à Letónia, tu já explicaste um bocadinho o contexto em que chegaste à Letónia. Ainda assim, fez-te um pouco de. É certo que tiveste a oportunidade de jogar competições europeias, por exemplo, e quero falar sobre isso, mas fez-te um pouco de confusão isto para um campeonato tão periférico no contexto do futebol europeu. Opa, lá está. Foi mais uma das situações que eu fui quase obrigado, porque a situação que eu estava no IASI, eles não queriam pagar, estavam ali com aqueles problemas para pagar. Pá, eu, mais uma vez, não quis esperar porque não estava contente com o que eles tinham feito, não pagar. Tanto que eles, alguns romenos, tinham pago e eu tinha mais um ano de contrato, não percebi porque é que eles pagaram aos romenos e a maior parte dos estrangeiros não pagaram. Tanto que eu cheguei a estar nessa pré-época, a equipa foi embora, para estágio, já não me lembro onde é que foi, e fiquei eu e o Quisito sozinhos lá no clube. Deixaram a água quente desligada, treinávamos sozinhos lá com um velhote que foi fazer lá parte do clube, treinávamos lá com ele só a correr lá à volta do campo, até estar resolvido, e, e pronto, aí foi também ali uma fase que acabei por pá, não aguentar mais e fiz tudo também para ir embora. E não queria nada ir embora porque gostei muito do clube, gostei muito da cidade e voltava lá de olhos fechados porque gostei muito da experiência que tive lá. Mas era a única solução, ou eu ficava lá, ou então poderia ir para o Ventspils, que na altura já estavam quase certos que iam passar à fase seguinte da Liga Europa e que ia calhar o Bordeaux. E pronto, aí foi uma das razões que me fez ir para lá, se bem que tinha de ser mesmo um jogo do outro mundo para poder
vir a ser falado de ir para um clube desse, né? Que era difícil na altura com Tchouaméni, Koundé e tudo mais, mas o campeonato em si da Letónia era mais fraquinho que o da Roménia e essa foi uma das razões que não me fazia muito ir para lá. Mas pronto, tinha de ser mesmo, ali no, teve de arranjar essa situação de ir para lá para depois mais tarde ir para voltar à Roménia. Pedro, e já falaste aí dessa questão da eliminatória com o Bordeaux. Como é que foi ter a oportunidade de jogar realmente competições europeias e contra um bom clube a nível europeu? Opa, foi uma experiência, se calhar foi a experiência assim de um nível mais alto que eu joguei, foi a Liga Europa contra o Bordeaux. Epá, e posso dizer que foi uma experiência muito, muito boa porque eu acabei por fazer um jogo, cada dos melhores jogos que eu fiz assim na minha carreira, contra a equipa que é, os jogadores que tinha na altura, não é com a realidade de hoje, mas eles tinham vendido o Malcom para o Barcelona na altura, tinham, tinham o Tchouaméni, tinham o Koundé, tinham o central brasileiro que foi para o Flamengo, não me lembro agora o nome dele, também jogava lá, tinha lá outros franceses também de algum nome, já com algum nome em França. Pá, e foi, a nível de experiência, foi a melhor assim que tive. Jogar naquele estádio não é que estava cheio, mas estava composto. Pá, as condições que aquele estádio tinha é diferente. São experiências que ficam e que marcam, né? Como é lógico. Pedro, e olhando em concreto para a experiência na Letónia em si, hum, como é que descreves o povo da Letónia? Eu já tive aqui alguns convidados, acho que não tive ninguém que jogou concretamente na Letónia, mas em países do norte da Europa, falam-me sempre que as pessoas são um pouco fechadas, tens de saber conquistá-las. Sentiste um pouco isso na Letónia ou já era um bocadinho diferente? Não, lá eles eram muito assim. Para já, eu acho que não ligavam muito ao futebol. Não é um país que o futebol seja um desporto que eles gostem assim tanto. Pronto, nós como lutávamos para ser campeões, o estádio estava sempre ali composto, mas a gente andar na rua, passar pelas pessoas, ninguém ia te abordar por ser jogador do Ventspils. Pronto, eras mais um que estava ali a passar. Na Roménia já era diferente, já viveu o futebol de outra maneira. E o futebol em si lá não foi uma experiência, foi muito boa para mim, porque joguei quase os jogos todos, joguei os jogos todos e só ganhei. Não perdi jogo nenhum na Letónia, tanto que eu cheguei lá, estávamos a 7, 6 pontos do primeiro e quando eu me lesionei estávamos a 2, fomos à final da taça. Foi a nível individual, correu muito bem, pronto, joguei sempre os jogos quase todos e bem, mas o futebol lá, o campeonato não era, o nível não era muito bom. Não era pronto aquilo que eu queria, por isso é que depois acabei por ir para a Roménia outra vez também, que achava que o campeonato era de outro nível. Pedro, e pese embora a passagem tenha sido relativamente curta, houve assim alguma história que tenha ficado, seja dentro ou fora de campo? Epá, ali as histórias que tive foi mais com o presidente, dono do clube, que era um russo. Pá, ele até teve ligado a alguns problemas de meio corrupção e tudo mais. Ele era milionário, então aquilo era, se tu estivesses bem, estava tudo bem. Se a equipa não ganhasse, ele se calhar nem te pagava. Então eu tive a sorte de o apanhar numa fase boa, porque a equipa só ganhou. Quando eu estive lá, eu tive bem nos jogos que tive, tanto que acabou o jogo com o Bordeaux. Ele era aqueles russos altos, fortes, que não ria, e acabou o jogo com o Bordeaux, mesmo a gente fomos eliminados no jogo em França. Ele acabou o jogo, veio ter comigo a agradecer, porque por acaso tinha feito um jogo muito bom, e eu tive a sorte de apanhar na fase boa. Por exemplo, eu recebia o meu ordenado e vinha sempre dinheiro a mais. Pá, eu tive que perguntar, mas qual é a razão? Pá, tínhamos acordado um valor e ele dava sempre qualquer coisa a mais. Pá, não, é assim mesmo, não vale a pena perguntar, ele está a dar isso é porque ele quer. Era um pouco assim. Ele ia lá poucas vezes, ia lá só aos jogos, ele mandava no treinador, fazia o que queria. E as histórias que eu tive com ele foi sempre assim à base do dinheiro. Por exemplo, eu lembro de nós termos ganho uns jogos. Há um dia que eu estava em casa depois do treino a descansar, a dormir a sesta, batem-me à porta. Era um diretor que era o braço direito dele, com dinheiro. Olha, pá, está aqui dinheiro do prémio de jogo, para toma já o salário. Era tipo assim, ele pagava em dinheiro, era assim, quando lhe apetecia.
que ele dava o dinheiro que queria. Pá, se ele visse que estivesse mesmo muito, muito bem, era capaz de dizer que estavas a ser o melhor da equipa e dava-te dinheiro também o que ele quisesse. E depois a outra história que tivemos também a ver assim com dinheiro foi ganhámos ao primeiro lugar e ficámos a 2 pontos deles. Não me lembro se era o RFS, se era o Riga. Ficámos a 2 pontos. E a gente ganha em casa e a gente tinha recebido tipo há uma semana e meia o ordenado. Ele chega ao balneário, maluco, todo contente. Ele que era sempre assim, tem a rir e não sei o quê. Chega lá todo contente a falar. Pá, não percebia nada que ele falava em russo, não percebia nada. Sei que ele que chega-se lá ao outro braço direito dele, todo contente no final de ter falado. Epá, dá aí dinheiro a eles, paga aí um prémio de jogo. O outro estava cheio de dinheiro nos bolsos, saca de molhos e molhos de notas e começa a dar no balneário à equipa. De repente o gajo lembra-se, epá, paga já o ordenado também, pá, paga já o ordenado também. Pronto, é russo. Então, epá, pronto, olha, está aqui o prémio, agora venham ali que tem mais dinheiro, vou-vos pagar já o ordenado. E tínhamos recebido tipo há uma semana e meia atrás. Ele chegou ali, pagou tudo e era assim, epá, era daqueles presidentes malucos que lá está. Nestes países às vezes tem essas maneiras de trabalhar que não, a verdade tem de ser dita, não é melhor porque se correr mal, eu sei de alguns que correu mal, que tiveram problemas em receber, por exemplo. Eu tive a sorte de ter corrido bem à equipa e pronto. Nesse aspecto tive a parte boa. Pedro, mas às vezes não paravas para pensar e não tinhas a sensação que pá, parece que estou aqui num filme ou algo do género. Opa, lá está, são contextos que não estamos habituados. São contextos que nós em Portugal é tudo mais certinho, né? Não é que se calhar um presidente não queira e não dê um prémio maior, por exemplo, se ganhar, se estiver muito contente, mas ali é um pouco. Existe o dono ou o presidente e eles fazem as coisas à maneira deles. Não há cá regras, é um pouco assim. Pedro, Aquilo. vamos então avançar para a última experiência que tiveste na tua carreira. Depois da Roménia, ainda tiveste uma passagem pelo Fabril. E pergunto, como é que se reage quando nos dizem: olha, temos aqui uma proposta para ires para o outro lado do mundo, para ir jogar para Hong Kong? Qual é a reação? Opa, lá está. Eu acho que foi lá daquelas experiências que apareceram que eu também não estava nada à espera, porque tinha saído da Roménia e fui para o Fabril porque já estava fora das condições das transferências, da abertura das transferências, tinha fechado e eu pá, fiquei sem clube mais uma vez, porque eu tinha chegado a Portugal já depois de ter fechado as transferências. Tive de esperar até dezembro para poder ser inscrito e eu, como estava a treinar no Fabril para manter a forma, acabei por ficar lá, convidaram e foi através de um ex-colega meu que eu tive em Moura, na altura o Andy Smith, que tinha jogado no Sheffield Wednesday, ele tinha jogado com o Bruno Ribeiro em Inglaterra, de primeira e segunda divisão Premier League e tudo mais. E eu tive uma boa relação com ele nesse ano que ele teve no Moura, também o ajudei, que ele depois foi adjunto do Bruno Ribeiro aqui no Vitória de Setúbal e ajudei-o também a morar aqui ao pé de mim, que eu dava-me bem com ele. Quando vinha fins de semana a casa, ele vinha comigo para ir passear e andar, não estar lá fechado em Moura. E liga-me um dia se eu tinha interesse em ir para Hong Kong, que ele conhecia o treinador, também foi um ex-jogador em Inglaterra de Premier League e tudo mais, o Zés. Acho que da seleção também, não me lembro qual era a seleção, o país dele, mas também jogador de seleção. Jogou muitos anos na Premier League, Fulham e tudo mais. Pá, se eu tinha interesse em ir para lá. E eu tinha na altura 26 ou 27 anos, 26, e tinha pensado já algumas vezes, se me aparecesse uma coisa dessas, que na altura havia muita China, agora é mais a Arábia e tudo mais, se aparecesse uma coisa dessas, se calhar ia fazer os últimos anos e tudo mais. E quando eu fui pesquisar sobre Hong Kong, nós temos mais ou menos a noção de como é. Mas depois pesquisando a fundo e tudo mais, vemos que aquilo é muito bom de se viver. Tem condições muito boas, acabei por aceitar logo. Também era a oportunidade de voltar a uma primeira liga, né? Depois de ter caído no Fabril que é a CNS, né? Terceira divisão. Ia ser outra vez a oportunidade de entrar numa primeira liga e estar no mercado asiático, que na altura e ainda hoje, né, é dos mais falados assim, interessantes financeiramente e que podes ficar a jogar até se calhar aos 30 e tal anos. Pronto, e acabei por aceitar logo. Pedro, a pergunta que eu te vou fazer agora não é bem uma pergunta, é mais em jeito de afirmação. É seguro dizer que é o país
mais diferente, mais distinto em que estiveste do ponto de vista cultural, certo? Sim, ali se calhar foi o mais diferente, mas a meu ver, para mim, não foi um país que eu tivesse dificuldade nenhuma de adaptação. Tirando a Sim, parte porque lá está, do clima, as- que também é muito quente e eu não estava habituado já outra vez àquele clima, mas o resto pá, foi muito fácil de viver em Hong Kong. Muito, muito fácil. entrando em específico nessa questão, que realidade é que encontraste? Como é que era o país? Como é que eram as condições? Como é que era o clube? Descreve um bocadinho, quase como era o teu dia a dia, como é que era a realidade que tinhas lá. Então, Hong Kong, pá, o futebol em Hong Kong é profissional, mas a gente que vem da Europa ou de um nível diferente, aquilo é amador, praticamente. As condições que eles têm no dia a dia, aquilo é amador. Porquê? Porque acho que só um clube, acho que era o Kitchi, se não me engano, que tem uma academia. O resto treina em campos tipo os campos municipais. Por exemplo, a gente ia Certo? treinar e estão pessoas a correr à volta na pista de tartan e estamos equipados no balneário com pessoas nada a ver da nossa equipa. Aquilo era assim. eh, Tinha as nossas condições, não era nada por aí além. Por exemplo, a nossa equipa nem um massagista tinha. Nós íamos treinar, não tínhamos massagista. Eles tinham, por exemplo, acordo com uma clínica. Se tivesse alguma lesão, ias para a clínica tratar. Com as condições, top. Mas, por exemplo, no campo, não tínhamos um massagista sequer para andar connosco. Era um pouco assim. Depois, o campo que nós treinávamos eram sintéticos muito fracos. Só que lá está, era aqueles campos quase da escola. Então a gente treinava ali e lá está. É por isso que eu digo que era um campeonato profissional, mas ao mesmo tempo parecia amador. Porque as condições que nós temos no dia a dia eram um pouco de amador mesmo. O não ter o massagista, o não ter um campo próprio, estarmos no balneário a equipar no cacifo, parece os cacifes da escola, e está um senhor qualquer a equipar ao nosso lado. Pá, era um contexto completamente diferente do que estamos habituados, né? O balneário, aquele espírito de equipa ali no balneário, não havia nada disso ali. Era um pouco. É um pouco, não, era muito diferente. Mas como cidade, epá, é o que eu costumo dizer. Eu só vim embora mesmo pelas condições que eram na altura, que foi o Covid. Eu fui para lá no Covid e fui na pior altura. Foi quando a minha filha nasceu e eu, passado 2, 3 meses, tive de ir embora. E foi daí que eu, depois do final e tudo mais, decidi voltar porque as condições não tinham melhorado. O Covid obrigou a que não pudessem viajar. Eu não sou casado, então só podia ir se fosse casado. E depois ela tinha 6 meses, um ano, e tinham de ficar 15 dias ou 21 dias no hotel de quarentena. Epá, eu tive uma noite de quarentena e, por exemplo, a comida que nos deram, epá, não estamos habituados àquilo, pronto, era aquela comida mais típica deles, pronto, se bem que na cidade nós temos restaurantes de tudo, italianos, brasileiros, portugueses, pá, encontramos tudo, ali encontramos restaurantes de todo o lado. Mas pronto, essas coisas mais fechadas, por exemplo, o hotel na quarentena, mais as condições deles, a alimentação deles e com uma bebê, pá, ia ser impossível. E essa foi das coisas que me deixou mais triste, foi ter vindo embora de lá, porque na minha cabeça o que eu tinha era ficar lá, como tem muitos brasileiros que estão lá, que ficam a jogar lá até aos 40, 41, 42 e a jogar no profissional. E era esse o meu objetivo, mas acabou por sair tudo ao lado. Ou seja, imaginavas-te nesta altura ainda a jogar em Hong Kong, por exemplo. Era o meu objetivo, era ter ido para lá na altura, eu tinha 26, 27, e era ficar lá até acabar a carreira. Era esse o meu pensamento. Pá, mas foi tudo ao contrário, porque eu, a meio da época, rasgo 30% ou 40% do tendão daquilo, tive de parar o resto da época toda, e depois foi o acumulado de situações. Foi a lesão, foi estar longe da família, o não poderem ir para lá, não iam poder, porque da maneira que o país é muito fechado e as regras são muito restritas, eles não facilitam em nada, ia ser tudo muito complicado, epá, e acabei por desistir. E na altura deixei mesmo, acabei por desistir do futebol, apareceram outras oportunidades fora do futebol. Tive a noção que ia ser difícil voltar a um futebol profissional na Europa, se calhar, por ter passado num campeonato, pá, que, querendo ou não, é um campeonato muito, do nível muito baixo,
ia ser complicado e acabei por começar a ver a vida de outra maneira e continuar a fazer o desporto, mas ver de outra forma outros trabalhos e tudo mais. E foi por isso que eu acabei por deixar também tão cedo o futebol. Sim, porque Não era também o aí que eu apareceram queria, outras. mas pronto. Ia só dizer que também aí apareceram outras responsabilidades, que a questão do nascimento da tua filha não é. Muda muito a perspectiva que tens da vida, acredito eu. Lá está, se fosse uns anos antes, onde ela não tinha nascido, de certeza que tinha ficado lá e tinha aguentado, pronto, e mesmo a lesão tinha tratado lá e ficava lá, porque eu poderia ter ficado lá a tratar, pá, mas acabei por não coisa, porque ia estar a perder tempo, não ia conseguir vir a Portugal, ia ser, já estava há quase um ano sem. A minha filha nasceu e praticamente fui logo embora, passado uns meses. Pá, e também era complicado para a mulher sozinha cá, sozinha não, porque tem sempre a família do meu lado e dela que ajudavam, mas acaba por ser sozinha, por exemplo, à noite, e foi complicado para ela também estar nessa situação sozinha e eu acabei por desistir e vir embora. Claro, claro. Pedro, tenho duas questões relacionadas com coisas que tu até próprio já falaste. A nível de alimentação, sendo certo que tinhas essa opção de restaurantes internacionais e se calhar era mais por aí que ias, houve assim algo mais diferente que chegaste a experimentar, mais típico de Hong Kong? Alguma comida Não, vá. não Não experimentei arriscaste muito? nada. Não, por exemplo, porque eu também não sou de arriscar nesse sentido, assim, Ok, de alimentação. Tenho, por exemplo, amigos que jogaram, sei lá, na Indonésia e tudo mais e que experimentaram sei lá, aranhas ou escorpião, essas coisas assim. Epá, eu mesmo que tivesse a oportunidade, não ia experimentar, porque não sou muito dessas aventuras. Mas ali não houve, sendo um país, a cidade completamente diferente dos nossos hábitos, acaba por não ser tanto. Porquê? Porque aquilo era a China, pelo que eu ouvi falar, a China é muito fechada. É mesmo, a maior parte não fala inglês, sei que na China tem muito disso. Ali não. Ali toda a gente fala inglês, até tem muito inglês lá, muito brasileiro. Pá, tem todos os países ali a viver, então não há tanto esse problema com a língua ou com a alimentação. Pá, foi dos sítios onde eu mais gostei de viver, ou assim, fora de Portugal foi o que eu mais gostei, porque as condições lá são. Eu tive sorte de ter uma boa casa, porque há pessoal que morava em casas muito pequenas, é normal lá. Eu tive essa sorte que tinha uma casa boa. Morava no centro de Hong Kong, perto de tudo. Pá, lá está. Eu saía de casa e via milhares de pessoas, por exemplo, que há pessoal que não gosta dessa confusão, mas ao mesmo tempo eu estava a um minuto de tudo que é, se calhar, das coisas mais importantes de Hong Kong, eu estava a um minuto a pé. Ali as pessoas andam muito de metro, é tudo muito fácil. Eu acho que tenho mais dificuldade em andar em Portugal de metro, se calhar, do que em Hong Kong. É tudo tão ok. bem explicado, tudo tão organizado que nós, pá, é muito fácil mesmo de andar de transportes lá e toda a gente andava. E tive pena porque era o sítio que eu queria ter ficado e para mim ainda lá estava, sem dúvida. Pedro, e agora eu gostava de confrontar, entre aspas, com algo que me disseram muito recentemente e que vai um pouco ao encontro do que tu também já disseste. Tu, penso eu, foste colega do Jack Seeley no, Sim, em Hong sim, Kong. sim, sim, sim. O pai Foi. dele jogou em Portugal no Sporting, Tony Seeley. Não Não sei se estavas sabia, a não par, se chegar sabia. a falar. Ok, Não ok. sabia, nunca me disse. O pai dele jogou no Sporting e no Sporting de Braga na década de 80. Não E sabia, eu não sabia. entrevistei-o muito recentemente e falámos da experiência dele em Hong Kong, que ele jogou em Hong Kong, vive lá neste momento, foi jogar para Hong Kong e ficou lá a viver. Sim, o filho Um, ainda joga lá. Não sei se ele ainda joga, mas jogava lá acabou a no carreira o ano na época passado. passada, Pois, exatamente. eu acho que vi isso. Sim, sim. E o Tony Seeley, o pai do Jack, tinha um cargo era dirigente de uma espécie de confederação de desporto lá em Hong Kong. Sim, E eu sim. até lhe fiz uma pergunta sobre o nível do futebol em Hong Kong. E ele disse, meio a sério, meio a brincar, que hoje em dia, e ele tendo 66 anos, ainda podia De dar uma jogar. perninha lá. O nível era realmente assim tão baixo. Ele logicamente exagerou, mas percebes o que ele quis dizer? Sim, ele tem razão, porque o nível era muito baixo. Por exemplo, não sei se as pessoas têm noção, mas tem muitos brasileiros em Hong Kong a jogar. E se calhar muitos, a maior parte deles, não jogaram. Se calhar jogaram, por exemplo, numa distrital, comparando assim.
E eles lá são craques e tem alguns muito bons jogadores, outros normais, mas acabam por fazer a diferença porque o nível lá é muito baixo. Tem um ou outro jogador de Hong Kong que tem qualidade, mas o nível acaba por ser muito baixo porque temos, pá, que estamos habituados e conhecemos. É por isso que eu digo, eu queria ter ficado lá a jogar até aos 40, porque eu sei que lá os estrangeiros jogam até aos 40, 41, pá, mesmo que já não dê para correr tanto, mas a qualidade consegue sobressair e conseguimos jogar lá facilmente até essas idades. Pronto, que na Europa é quase impossível jogar até aos 40. Um ou outro alto nível, mas não é tão normal e ali acaba por ser normal. É um nível mesmo Exatamente. mais fraquinho e tenho pena por isso, porque eu sei que ali conseguiria ter jogado até aos 40 à vontade. Pronto, ia ser essa a oportunidade e era isso que eu queria na altura. Pedro, e só mesmo para terminar, estamos aqui a chegar ao fim desta viagem pela tua carreira. Pergunto se ficou alguma história mais caricata, mais marcante, mais engraçada desta época em Hong Kong. Não, por acaso ali não tive assim nada de. Epá, porque ali não havia aquele contacto de balneário, não havia assim nada de. Era uma coisa muito. Encontrávamos ali, equipávamos e íamos para o treino. Não havia aquela ligação de. E aquelas histórias de balneário, que normalmente é o que há mais, né? Ali por acaso não havia assim nada de. O que é que eu posso contar assim que é muito diferente daqui? Eles na pré-época costumam pá, ter aquelas coisas deles, não sei explicar bem, mas aquelas tradições de juntar a equipa com os donos todos das equipas, que ali tem muito a questão dos donos, não é como aqui o presidente e diretores, não, ali havia os donos, tinham o dinheiro que organizavam a equipa e não havia tipo um diretor desportivo que tratasse ou que tivesse aquela ligação direção plantel, era muito dos donos para o treinador e o treinador depois geria com os donos. Eles tinham as tradições deles da pré-época, não sei se aquilo era para dar sorte, o que era, que eles faziam tipo umas rezas e depois matavam um porco, espalhavam a banha nas balizas. Eles tinham muito têm essa tradição, fazem todos os anos na pré-época. Pá, assim de diferente que tem no futebol e tem no país que é quando é o ano novo deles, que acho que é em fevereiro ou final de janeiro, qualquer coisa assim, eles têm uma coisa que é, eles dão os envelopes, acontecia muito no clube, os donos darem, havia um jantar e eles davam os envelopes aos jogadores, então eles acham que só por terem dinheiro vai-lhes dar sorte. Então, por exemplo, o treinador lembrava-se nessa altura, que é quando é o ano novo chinês, distribuía dinheiro pelos jogadores. Os donos distribuíam. Pá, as pessoas têm esse hábito de distribuir o dinheiro pelas pessoas porque acham que vai dar sorte mais à frente, pronto, são assim as coisas que me lembro que não estamos habituados aqui, pronto, porque no futebol não houve assim nada, não tem assim histórias que lembrem, pronto, assim importantes ou de alguma relevância. Estou a pensar que podia ser ano novo de 3 em 3 meses, não era? Era bom, era bom que eles ali gostavam de distribuir. Pá, às vezes lá está, normalmente era se os presidentes ou os donos que tivesse um cargo mais acima que tinha por norma de fazer isso. Mas qualquer pessoa poderia fazer isso, porque aquilo é tipo uma tradição deles. Dizem que acham que vai dar sorte mais à frente. Pronto. Pedro, só mesmo para terminar, eu tenho aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas, ou seja, olhando apenas para a tua carreira no estrangeiro, esquecendo Portugal, tem aqui uma série de perguntas que te quero fazer e tu respondes a primeira coisa que te vier à cabeça, pode ser? Ok. Ora, então para começar, pergunto, qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? Hong Kong. O país com a melhor gastronomia? Pá, vou dizer Angola, que eu O, gostava mais. ok, o clube que representaste no estrangeiro com o melhor estádio a nível de infraestruturas? Melhor estádio. O Cluj. Universidade de Cluj. O, o clube com os melhores adeptos? Uh, Estou indeciso, Libolo ou Iashi. Acho que foi para o Libolo. O Libolo tinha mais gente e era diferente.
o melhor jogador com quem te cruzaste nestas aventuras no estrangeiro. Que te Não cruzaste é na fácil. perspectiva de colega de equipa. Colega, sim, sim, sim. Epá, eu tive um muito bom jogador, que era o Chaka, no Iashi, que ele chegou aí à seleção da Albânia e tudo mais. Ele era, vou dizer esse, mas poderia dizer, por exemplo, o Rondon também, a malta já conhece e também era muito bom jogador. Mas se calhar vou dizer esses dois, assim, de outro nível. Certo. O melhor treinador que tiveste nestas experiências fora. Melhor treinador. Pá, eu tive um treinador, apesar de eu não ter jogado muito, mas eu não sei se é. Não, há 2 anos ele estava na seleção da Roménia, o Edi Ordanesco, que Sim. gostei da maneira que ele trabalhou. Apesar de eu não ter aproveitado da minha lesão, pela minha lesão no joelho, mas gostei da maneira que ele trabalhou. Pergunto agora quem foi o melhor jogador contra quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro. Eh, Pá, vou dizer se calhar, tinha dois na Roménia muito bons jogadores, o Budesco e o Alibek. O Alibek até chegou a ser falado para o Porto, se não me engano. Epá, muito acima da média. Tecnicamente eram muito bons jogadores. Pergunto também se há assim algum jogo que não esqueces, que te tenha marcado de forma especial. Da Liga Europa, se calhar assim o jogo que eu tenho mais na memória é da Liga Europa. E no Iashi também tive alguns bons jogos. Por exemplo, contra o Steaua, na primeira volta que empatámos, correu muito. Se calhar foi ali o que fez o clique à equipa, e eu também tive muito bem nesse jogo, mas à equipa nós começámos muito mal e depois a partir desse jogo começámos a jogar de outra maneira e conseguimos o objetivo. E para terminar, um país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado. Sei lá, isso aí não é fácil. Ah, posso falar, por exemplo, uma Espanha, uma Inglaterra, pelos campeonatos, né? Agora, assim, não tenho nenhum em especial, ia ser mesmo mais pelos campeonatos serem outro nível. Certíssimo. Pedro, olha, só te posso agradecer por esta hora e meia que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo e ouvir um bocadinho as tuas histórias. Portanto, o meu sincero obrigado. Pá, eu é que agradeço porque lá está, já estou fora do futebol assim há algum tempo e é sempre bom relembrar essas histórias e partilhar também, porque com certeza vai haver pessoal que vai achar muita graça aí a algumas. E é sempre um prazer também falar de futebol, como é óbvio, e relembrar muitos momentos. Eu é que agradeço. Ora, essa. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabe que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.